Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, meu fiel e dileto companheiro Alcir Almeida, dando mais uma vez as boas-vindas a você que nos acompanha pelos nossos canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal, quando comentamos as questões de O Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Como sempre, uma alegria muito grande estar com cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando pela internet, pela Rádio Comunhão, pela TV Comunhão, pelo YouTube, por todos esses canais de divulgação. Forte abraço. Almeida, hoje nós vamos iniciar uma nova temática. Vamos falar sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Tá cheio de spoiler esse tema. É verdade. Por que os espíritos se afeiçoam mais por uns do que por outros? O que é que está por trás disso? O que é que justifica tudo isso? E o Kardec começou a pesquisar essa questão a partir da pergunta 484 do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas, ou seja, tem alguma preferência? Se afeiçoa mais pelo Almeida do que pelo Ricardo? Eu gostei mais desse, não gostei muito daquele. Tem isso? Tem, e como tem, né? A gente já estava falando 2 semanas atrás sobre aquela questão de que nós somos seres energéticos, né? Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente age, reverbera, ecoa no fluido cósmico universal. Se dissemina. Então é aquela coisa, se eu estou lendo um livro e o tema daquele livro agrada a algum espírito, eu atraio aquele espírito. Se o tema do livro é um livro que eleva, eu estou atraindo um espírito que busca ou que já é elevado. Se eu estou lendo um livro cuja temática é mais baixa, menos elevada, eu vou atrair um espírito menos elevado, um espírito mais baixo. Então, respondendo objetivamente a pergunta, espíritos têm afeições por pessoas? Sim, tem. E esse afeto, essa simpatia, essa sintonia é em função de se ele gosta ou se ele não gosta do que o Alcir pensa, do que o Alcir vibra, do que o Alcir age. É assim que funciona. Interessante, Almeida. Tentei não dar spoiler, como sempre. Tá certo, você é mais cuidadoso do que eu. Eu estou pensando aqui, eu acho que agora vão spoilers. Vamos lá. A questão é a primeira de uma série de questões. Certamente outras virão, mas eu fico pensando também no recém-chegado. No recém-chegado que está vendo ali. Tá? Ao ouvir o seu comentário, começou a pensar um monte de coisas, né? Uhum. O Kardec, quando ele faz de forma didática a classificação dos espíritos, né? Ele diz lá que nós temos os anjos de guarda, temos os espíritos familiares, temos os mentores, né? São uma série Agora, você fez essa sequência, aí eu tenho que fazer o comentário. Espíritos familiares são todos esses que, por estarem na nossa história, compõem a nossa família espiritual. Exatamente. Ou seja, são aqueles que estão dentro da nossa faixa vibratória. São esses que nós atraímos pela nossa faixa vibratória. Ah, mas nós temos anjos, e no plural, né? Uhum. Anjos da guarda, que são aqueles que assumiram a responsabilidade de nos acompanhar
tentando nos elevar. E nós temos um mentor, que é o Mega Power das galáxias, que é o cara mais elevado, que quer que a gente vá mesmo, mas é só um, é singular. Exato. Então, olha só, pegando essas 3 classes, digamos que todos esses tenham afeição por nós. Sim, né? de uma forma porque são ou de outra. familiares, ou porque são anjos de guarda, ou porque são mentores de maná. Mas fora dessa classificação, tem uma infinidade de outros espíritos, Sim. e aí onde eu quero chegar, que eles Que podem... isso, são só um pouco mais de 20 bilhões. que eles podem ter afeição por nós, dependendo do que nós façamos, independente de eles estarem em qualquer uma dessas 3 classes que nós citamos agora há pouco. Eu achei interessante comentar isso, porque alguém pode pensar assim, ó, todos aqueles que estão perto de mim têm afeição por mim, mas tem aqueles que não necessariamente estão ligados ao teu ciclo de amizades e que podem vir a ter afeição dependendo da vida que você leve. A afeição nem sempre é uma coisa positiva. Ainda tem isso. Bom, mas era só para colocar isso sem no dar ar. muito spoiler. Então vamos à resposta. Eu vou repetir a pergunta. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Tá? Fiz questão de fazer esse comentário por isso. E aqui vem o sim da semana passada, né? Semelhança. O sim, tá você aí, junta, você tá aqui. Exatamente, está aqui novamente. Tá aqui de novo. Né? Se você não entendeu esse sim, dá uma olhadinha no programa da semana passada que nós fizemos um comentário sobre esse prefixo, né? Simbólico, sim, pático. Fizemos semelhante. Um pode não acreditar, pode acreditar. O semelhante, que nós falamos no português hoje em dia, tem o sim também. Tem o sim também. Podemos ir em frente? Vamos lá. Questão 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Esse Kardec se sai com cada uma, né? Né? E aí? É aquela história. Essa afeição, ela não é carnal, ela não é da carne, ela não é da matéria. Ela vai a coisas mais espirituais, mais imateriais, né? Ela vai entrar no que a gente acabou de dizer, no campo das vibrações. Vibra na mesma vibração que eu quero, então eu tenho afeição, eu me aproximo, né? É basicamente isso. Lembrando também, né, Almeida, que a nossa aproximação pelas pessoas nem sempre é por simpatia, pode ser por outros interesses. Eu quero quebrar esse cara. É por antipatia. É por antipatia. Ou por interesses, por exemplo... Olha, eu posso usar esse cara no meu projeto. Exatamente. Digamos, o Almeida tem lá tem uma conta bancária bem... eu não vou dizer quanto, né? Mas, vamos lá. O Almeida tem uma conta bancária bem recheada. E a minha pouca recheada. Então eu vou me aproximar do Almeida, fazer uma amizade, entre aspas, aqui com ele, para ver se eu me dou bem nessa questão financeira. Ver se eu consigo ganhar algum. Né? É uma aproximação que não é por simpatia. Eu acho que eu vou dar aula de administração financeira. Né? Vamos lá. Por exemplo, um jovem que olha para um jovem que tem uma plástica, um corpo bonito, e ele se aproxima pela atração física. Estética, uma questão estética. Exatamente, né? Existe isso, gente. Vou fazer o quê? Ou uma afeição, uma palavrinha que muita gente... Cosmética, né? Você sabe disso, né? Sim, a palavra sim. Cosmético vem de beleza, né? Sim. Hoje, cosmo tem a ver com espaço. Mas essa palavra foi Cosmo para o é espaço. ordem, harmonia, Exato. as proporções
bem colocadas. Bem colocadas, né? ou seja, cosmética é justamente uma intervenção na estética para trazer para o cosmos. Olha, Exatamente. gostou da análise etimológica? Não, mas a primeira vez que eu vi isso, eu achei muito interessante. A gente Né? fala de cosmos, né, como espaço sideral e tal, mas tem a ver com isso. Com né? harmonia, com, Com harmonia. com proporções adequadas. Então, quando as mulheres usam um cosmético, muitas delas não sabem o que tem a ver a palavra cosmético com cosmo, que é exatamente a busca dessa harmonia. Né? Isso. Então, muitas vezes... Intervir na estética em busca de cosmo. Em busca de cosmos. Então, muitas vezes, a gente se aproxima das pessoas com essas intenções, em busca de se apropriar dessa cosmética, em busca dessa harmonia que é artificial ou natural, Isso. a pessoa apresenta com a sua beleza física. Hoje a gente está muito filosófico. Eu quero ver os comentários de vocês, gente. Onde Hoje é que a vai gente parar? Tá muito filosófico. Daqui a pouco a gente começa... Mas vamos lá, Almeida. Repetindo a pergunta, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira... A verdadeira não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com cosmética, não tem nada a ver com carne, com Exato. beleza física. A verdadeira. A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Não foi à toa nem por acaso que nós fizemos esses vários comentários. Ou seja, a afeição verdadeira não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com Mas isso. existem afeições outras que têm a ver com cosmética, estética, interesse financeiro, interesse carnal, interesse... e por aí vai. Exatamente. Eu brinco com a minha esposa, né? Que eu falei assim, não, eu acredito que você tem uma verdadeira afeição por mim, porque apesar disso aqui, você casou comigo. E continua. E continua. Insiste. Já vão mais de 30 anos. Então, não pode ter sido por minha beleza, pela minha plástica. Eu já estou chegando no 31, você vai ter um pouquinho mais, né? Nós já vamos para 34. Eu estou chegando no 34 anos de convivência. Bacana, vamos para a questão 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Olha, eu vou, já que você deu spoiler, né? Você já falou, temos espíritos familiares. Temos espíritos que fazem parte da nossa história, né? Às vezes a gente perde a noção do tempo. Mas a nossa vida se estende, alguns morrem, desencarnam mais cedo, mas tem alguns que chegam até a 100 anos. Mas nós somos reencarnacionistas. Quantas encarnações nós já não tivemos? Quantas reencarnações nós já capitulamos em nossa existência? Com quantos seres nós já convivemos, como pais, como mães, como irmãos, como irmãs, como filhos e filhas? Como esposas e maridos? Amigos. Amigos. Tudo isso, né, multiplica-se a exaustão para formar aquilo que você chamou de nossos espíritos familiares. Uhum. Então eles se interessam por nós. Já tem uma história. Poxa, o Toninho, que agora é Honório, tá lá. Como é que tá ele? Como é que não tá? Claro que nós temos muitos espíritos que têm esse tipo de relação, que têm esse tipo de interesse. Né? Tem sim. Então responde-se afirmativamente essa pergunta. Vamos à resposta. Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo.
Olha que interessante. Interessantíssimo. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma grosseria, vamos generalizar, Respondemos chamando de mal, grosseria, né? respondemos mal a alguém. Sem saber, sem perceber, nós estamos infelicitando entes queridos que estão do outro lado, que estão desencarnados e que dizem assim, nossa, eu não esperava que o Ricardo fizesse uma grosseria dessa com fulano. Eu esperava que ele, pelo conhecimento que tem, pelas experiências que já passou, que ele reagisse de outra maneira, né? E eles se entristecem. Ao mesmo tempo que nós vencemos as nossas adversidades com altivez, com paciência, né? Eles se alegram. Que coisa boa! O Ricardo está passando por essa experiência de forma positiva, está tirando bom proveito, está vencendo essa prova, está vencendo essa adversidade. Então, se nós queremos agradar, se nós queremos felicitar os nossos entes que já desencarnaram, pensemos nisso. Façamos aquilo que nós sabemos que coisas que vão deixá-los felizes, né? Às vezes me passa isso pela cabeça. E eu digo assim, nesse trabalho que nós fazemos, por exemplo, como nossos antepassados não devem ficar felizes, né? Dizendo assim, caramba... Eu espero que eu esteja acertando e que eles estejam felizes. Isso, considerando que nós estamos acertando, né? Uhum. Como não, assim, porque a gente poderia estar fazendo algo melhor também. Sim, mas a gente está fazendo aquilo que está dentro do nosso alcance. Né? Eu gostaria de deixar esse recado para quem nos assiste. Gente, nós não somos santos não, tá? Exato. Vocês estão vendo as nossas melhores faces. Porque a gente tem que ter consciência, já adiantei a palavra, né? A gente precisa ter consciência disso, Almeida. Uhum. Porque eu tenho visto alguns colegas, alguns companheiros espíritas sofrerem, angustiados, porque dizem assim, nossa, o Chico Xavier fazia isso e aquilo, e eu não faço. Está sofrendo por quê, criatura? Você não é o Chico Xavier. Faça o teu melhor e toca. O Chico Xavier está anos-luz na tua frente. Isso, muitas vezes, pode ser interpretado como orgulho e vaidade. Né? Sofrer por uma coisa que você não faz, quando você não tem condições de fazer, isso é orgulho e vaidade. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você é o que é. Faça o que está dentro das tuas condições de fazer. É que o Espiritismo nos diz. Jesus, Deus não espera, Deus não pede que nós escalemos o Everest. Deus não pede, não, Ele só pede que nós nos amemos uns aos outros. Então vamos fazer aquilo que está dentro do nosso escopo. Uhum. E com isso nós felicitamos os nossos antepassados do ponto de vista material, os nossos espíritos familiares, enfim. Vamos em frente? Vamos em frente. Questão 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Legal essa pergunta, porque 2 questões atrás tem a chave para responder essa aqui. Uhum. Né? Quando a gente estava falando de afeição, o Espírito da Verdade nos respondeu, olha, a afeição verdadeira não é no aspecto carnal. Exatamente. Né? E quando ele pergunta aqui, é mal físico ou é mal moral? O mundo verdadeiro, quando a gente volta lá no Sócrates, Platão, né, o mito da caverna, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. O mundo verdadeiro é o mundo do espírito. Essa parte física é uma mera consequência desse mundo espiritual, desse mundo moral, desse mundo das ideias. Né? Então, a maior aflição deles é quando a gente se arrasta em erros de caráter moral. Né? E aí a gente vai encontrar qual é o maior dos males. É a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo. Quando a gente começa a girar os nossos pensamentos em torno do nosso próprio umbigo, esse é o maior dos males que a gente pode... A gente tem que se abrir, a gente tem que
se espalhar, a gente tem que buscar o outro. Buscar na felicidade do outro a realização da própria felicidade. Né? Uhum. É isso que você acabou de falar. Vamos perseguir fazer isso. Ah, mas eu não consegui. Ok, amanhã você tenta mais. Continua tentando. Continua tentando. Né? Então, para responder, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal moral. O restante vem tudo a partir daí. É consequência. É consequência. O restante é consequência. Uhum. Exatamente, Almeida. E é exatamente nesse sentido que vem a resposta. Lembrando que depois da resposta dos espíritos, Vem tem um comentário do Kardec maravilhoso. muito bom. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. 2 pontos. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm, por efeito, abreviar vosso tempo de prova. E aí o Kardec faz o seguinte comentário. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos, que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles as apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Olha que interessante. E como tudo isso se liga à série de programas anteriores que vimos fazendo, falando da sintonia, da simpatia e da harmonia. As nossas práticas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos verdadeiros, as nossas práticas morais, nos aproximam de tudo que é bom, quando são boas. Tudo que é bom, justo e belo, como diriam alguns amigos nossos. É verdade. Eu acho que cabe mais uma questão, Almeida. Cabe. Até fecha o tema. Questão 488. É verdade. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Essa daí até eu responderia. Né? É como diz outro. Essa é muito óbvia, não dá para ir muito longe. Claro que é, poxa. Claro que eles têm mais simpatia. Claro, tanto que os espíritos que responderam a Kardec disse assim, sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos segundo o seu poder. E tem uma subpergunta, eles são sensíveis à afeição que lhe conservamos? Por óbvio, por óbvio. E eles respondem, muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Olha que interessante. Caramba, quem me ama, eu amo. É. Quem me ama muito, muito eu amo. Mas quem me esquece, seja feliz. Interessante, a Ivani, Essa nossa amiga aquela lá, nossa amiga Paraíba. lá de Petrolina. É Pernambuco, né? Petrolina É Petrolina, Pernambuco. Desculpa, dona. Que mora lá em Petrolina. A gente se comunica muito por WhatsApp e ela ressalta muito essa questão dos antepassados, né? Devemos enaltecer os nossos antepassados. Honrai pai e mãe, honrai avô e avó, por que não? Então, esse último aqui, olha, eles se esquecem daqueles que os esquecem. Então, se você quer manter o seu vínculo afetivo com os seus antepassados, com os seus pais desencarnados,
os avós desencarnados. Manda um abraço para eles todo dia. Conversa com eles. Conversa, vovô Henrique, vovó Sinforosa, vovô Nicásio, vovó Isaura. Exatamente. Seu Aldo, um abraço, Dona Tereza, um abração, saudade de vocês tudo. Exatamente. Nós podemos, e não só podemos, devemos manter esse link, né, com esses nossos entes queridos. E não é só do ponto de vista religiosístico, com orações. É afeto. É afeto, gente. É amor verdadeiro, Conversa. é chamego bom. É um chameguinho de querer abraçar esse povo todo. E eles sentem essa Vibração. vibração. Chega lá no coração deles. Chega lá no coração deles. Né? Então, mesmo que não seja todo dia, mas vez por outra, faz uma visita. Né? Faz uma visita, vovô, vovó, papai, mamãe, onde quer que vocês estejam, meu pensamento, meu muito obrigado pela vida que vocês me favoreceram. E aquela história, né? Nós já estamos chegando na idade de começar a abraçar os tios também, né? Tia Cacaia, madrinha minha, tio Tonho, tia Malvira, tio... Como é que é o nome? Meu Deus do céu. A tia Malvira, tia Minalda, que eu não cheguei a conhecer, né? E já tem o tio Anísio, já tem o tio Jorge, já tem o tio Nicacinho. Ô Almeida, Nós já estamos nessa fase de abraçar os tios. Tio Tião, desculpa, abraço. E com certeza você vai esquecer aqui, vamos esquecer outros momentaneamente. Eu acho que eu acabei de lembrar dos tios e das tias. Pois é, e a gente vai ficar um programa aqui só mandando abraço para eles. Né? E os amigos que já se foram? Porque na nossa idade a gente já começa a ver que alguns ficaram pelo caminho. Nessa história de pandemia, rapaz, eu já perdi 2 irmãos de turma. E já se foram tantos. Pô, a Nacife, Eliseu, um abração para vocês. O Eliseu, o amigo nosso. Que tu conheceu também o Eliseu, Conheci né? também o Eliseu. Outros amigos, eu tive um amigão em Recife que desencarnou, aquelas coisas, né? Desencarnou com câncer de pulmão sem nunca ter fumado um cigarro nesta pelo menos dessa resistência, né? O Adilson Fonseca, né? De vez em quando eu mando um abração, né? Esse povo todo. Para o Fonseca, nós fomos soldados juntos lá na gloriosa Força Aérea, né? Então, uma série Tu deve ter começado em Recife, né? Em Recife, lá de Recife, ele, né? Então, uma série de amigos nossos, gente, que estão do outro lado e que certamente se felicitam com a nossa lembrança, com o nosso abraço. E nós podemos ajudá-los, porque como nós não sabemos qual é a real situação de cada um deles, uma oração, um pedido aos nossos anjos. Eu fico lembrando de Memória do Suicida, aquela história das cartas, né? Cujos pensamentos dos encarnados se transformam em cartas que eles têm a oportunidade de ler. Olha só. Pelo amor de Deus, gente. Vamos mandar carta para esse povo tudo. Então, é bom a gente parar por aqui, porque a gente termina aí se emocionando com essas lembranças todas, né? Coisa boa. Coisa boa. Gente, abração para vocês todos. Não esqueçam de mandar abraço para quem você ama e já se foi. Grande abraço a todos, encarnados e desencarnados. Nós sabemos que o nosso programa também chega para aqueles desencarnados. Grande abraço a todos, aqueles que nós citamos, aqueles que nós não citamos, porque não lembramos agora, por falta de tempo no nosso programa. Sintam-se todos abraçados pela nossa afeição, pelo nosso carinho que devemos a todos vocês. E aos nossos antepassados, o nosso agradecimento pela vida física que nos promoveram, pelos ensinamentos que trazemos de outras experiências. Que Deus nos abençoe a todos. Grande abraço.